O escravo Apache salva a mulher apedrejada por ser infértil e revela segredo que chocou todos naquela tarde opressiva, sob um céu cinza que parecia anunciar o desastre. Maria Clara corria desesperada pelas ruas poeirentas da pequena vila do interior. Seu vestido branco manchado de sangue e terra arrastava-se pelo chão áspero, enquanto uma multidão enfurecida a seguia, atirando pedras com força cruel. O barulho era ensurdecedor. Gritos, estalos das pedras contra a pele delicada dela, o choro sufocado que escapava de seus lábios trêmulos. Lembrar que era acusada de uma praga por não poder gerar filhos doía mais que qualquer pedra que tombava sob seus braços magros. No meio daquele caos de ódio e ignorância, apareceu ele, João Pedro, o homem que a vila chamava de o escravo Apache. Seus olhos negros, profundos como o silêncio da noite, cruzaram o campo de batalha humano com uma calma inquietante. A fama cresceu. Homem forte, de rosto marcado pelo sol e mãos que pareciam cap. O silêncio caiu sobre a praça. Todos viraram para vê-lo. João Pedro, com a postura imponente, carregava segredos enterrados e uma intensidade que nenhum ali poderia imaginar. Ele era um mistério, um homem que não pertencia completamente àquele lugar, marcado por uma origem antiga e uma coragem que queimava como fogo. Enquanto Maria Clara tremia em seus braços, revelava-se que a maldição que a aldeia lhe atribuíra não era natural. Nas sombras, começavam a despontar rumores sobre seu ex-marido, Doutor Henrique, o médico da cidade, cuja reputação escondia monstruosidades que ninguém ousava murmurar em voz alta. Diziam que a infertilidade da jovem não era um castigo divino, mas produto de uma traição clínica, resultado de um horror encoberto que ameaçava explodir a qualquer instante. João Pedro, com seu olhar incisivo, prometia mais que proteção. Havia em seu gesto uma esperança, um convite para desvendar as tramas ocultas, para romper o silêncio tóxico que sufocava Maria Clara. Não, a cidade assistia, fascinada e atônita, ao confronto entre a vergonha enraizada e a coragem inesperada. Era ver e sentir o pulsar da injustiça, o medo irradiando das multidões, mas também o despertar de algo novo, estranho e perigoso aos poderosos daquela vila esquecida. O que faria João Pedro? Que verdades ele guardava? E o que aconteceria a uma mulher marcada pela dor, que agora se via nas mãos de um salvador tão enigmático quanto a própria sombra que o perseguia? O passado, pesado e sombrio, começava a se desenrolar, e ninguém sabia se enfrentar seus fantasmas traria redenção ou ruína. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like, pode. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. João Pedro, de pé entre Maria Clara e a multidão indignada, sentiu o peso de cada olhar, cada pensamento corrosivo que viajava como flechas em sua direção. Os rostos que antes estavam crispados de ódio, agora se tornavam uma tela de incertezas e receios. O frágil corpo da jovem tremia em seus braços, o reflexo do desespero que pairava no ar. Mas aquele momento de silêncio não durou. Logo, um murmúrio crescente se espalhou entre os aldeões, como um vento tempestuoso. Quem é ele para desafiar nossas tradições? Gracejava um homem robusto, o líder da turba. A voz dele reverberava como um tambor batendo forte. Um escravo Apache. Ele não pode nos dizer o que fazer, mas João Pedro não se deixaria intimidar. Talvez vocês estejam tão cegos pela ignorância que não conseguem ver o verdadeiro crime aqui, gritou, um misto de dor e determinação em suas palavras.
O calor da indignação o fortalecia, alimentando a coragem que pulsava em suas veias. Maria Clara, entre suas mãos, tentava respirar e, ao mesmo tempo, juntar os cacos de sua vida fragmentada. Nesse instante, um estalo irrompeu o ar, como um trovão, e todos se viraram. Do meio da multidão, uma figura conhecida apareceu. Dr. Henrique, o médico da cidade. Caminhava com um ar de superioridade, como se houvesse vindo para salvar o dia. Mas no fundo de seus olhos havia algo obscuro, algo que passava despercebido entre os murmúrios da plebe. "Chega de desordem!" ele gritou, a voz ecoando em meio ao tumulto. Os olhares se tornaram lâminas. A multidão, que momentaneamente hesitou, agora aguardava um novo comando. Mas o que nenhum esperava era que João Pedro, ao reconhecer Henrique, também o acusaria. "Você não tem direito de julgar, médico. Seu papel neste drama é mais sombrio do que os que você condena." Sem se deter, ele apontou um dedo trêmulo. "Você é responsável pela dor dela. É você quem deve ser apedrejado por transformar sua esposa em uma mulher sem filhos. Por causa da sua traição." Um sussurro percorreu a multidão. Um escândalo oculto emergia como uma fênix. Henrique, em um primeiro movimento, esboçou desdém. Mas logo a expressão de incredulidade tomou conta de seu rosto. Ele falhou em articular uma defesa, e em meio ao silêncio crescente, uma verdade aterrorizante emergiu das sombras. "Você fala de traição, João Pedro?" disparou, a voz agora tensa e estridente. "Você não é nem mesmo quem pensa ser. Sua própria história é marcada por um segredo sombrio que pode levar a todos os que o cercam à ruína." Os murmúrios se intensificaram, como um mar em fúria. As pedras ficaram imóveis nas mãos dos acusadores. Um choque percorreu a praça, e João Pedro, no seu ardor, hesitou por um breve instante. "O que você quer dizer?" Sua voz se tornara um eco de dúvida. "Vocês dois têm mais em comum do que imaginam. O que aconteceu há anos atrás foi sua culpa também", sussurrou Henrique, com um sorriso irônico. E com isso, um gelado medo se espalhou. O passado que parecia ter encontrado sua forma, novamente se erguia como um espectro. A multidão, agora uma tempestade de emoções, esperava com ansiedade a resposta. A tensão gritava por esclarecimento. Olhares se cruzavam, palpites e desconforto surgiam entre os presentes. João Pedro, um homem antes forte e destemido, agora parecia uma sombra assombrada pela dúvida. "O que você quer dizer? Que laços são estes? Que sombras se escondem neste passado?" Enquanto as palavras se esvaíam no ar como fumaça, a única certeza era uma tempestade iminente. O que quer que estivesse por vir remetia tanto ao passado quanto ao futuro, e Maria Clara, ainda frágil em seus braços, se tornava o símbolo da verdade oculta. Se o segredo de João Pedro havia chocado a todos, o que mais estavam dispostos a descobrir? E quem, afinal, era o verdadeiro escravo na trama de dor e revelações que se desdobrava diante de seus olhos? João Pedro. A dúvida lhe rodeava como um manto apertado. As palavras de Henrique atiravam-lhe malhas num frágil estado, cobrindo seu ardor de revelação. "O que você quer dizer?" repetiu o estalido de sua voz agora entrecortado, perdido entre o silêncio profundo que se instalara na multidão envolvente. Os olhares miravam, as bocas murmuravam, e a tensão crescia como um trovão se aproximando. Henrique, sorridente em sua superioridade, incrementava sua cínica trama. "Você não conhece seu próprio passado, João Pedro. Esta mulher", apontou para Maria Clara, "é apenas uma peça no seu jogo. Há anos você estava longe. Você acha que não sabe o que realmente aconteceu. Cada palavra mais pesada que a anterior, esculpindo um novo destino em um lugar que parecia já estar saturado de calamidades." Um estremecimento percorreu as costas de João Pedro. "Calado, você não sabe do que fala." A defensiva saiu como uma flecha, mas os rostos na multidão começavam a entender. O desprezo de Henrique se transformava em algo mais perigoso.
Uma mistura insidiosa de riso e raiva bailava em seus lábios. Sombras de um passado obscuro gravitaram em torno de João Pedro, como se o enigma da sua própria origem começasse finalmente a desenredar. De repente, um grito irrompeu do meio da multidão. Uma mulher, envelhecida pelo tempo e pelo peso de suas memórias, não suportou mais o ruído da insensatez. Silêncio! A verdade não é como se apresenta. Suas mãos, enrugadas e trêmulas, apontaram para João Pedro. Você precisa saber o que realmente aconteceu. Seu olhar, um farol em meio à tempestade de emoções, implorava por atenção. E a multidão, diante do inesperado, se calou, o som da sua respiração coletivo, tenso e intrigado. O que você quer dizer? Questionou João Pedro, sua voz se quebrando entre medo e a curiosidade. O coração batia forte, como um tambor descompassado, reverberando na atmosfera pesada. A mulher prosseguiu, seus olhos brilhando com uma recordação agridoce. A verdade que você procura está mais próxima do que imagina. Maria Clara não é quem você acha. Um murmúrio profundo percorreu o agrupamento humano. Ela nasceu em um lugar onde segredos nascem e morrem. Você acredita que sua infelicidade é culpa de um médico? Não, a maldição que pesa sobre você também é dela. A revelação pulsou como um raio, e a multidão começou a se contorcer, a confusão se adensando. Maria Clara, devastada, tremia. Não pode ser. O que você está dizendo? O pânico invadiu sua voz e em cada palavra pulsava a dor de um futuro que parecia escapar. Olhos foram sendo direcionados para ela, acusadores e curiosos, todos à espera de um desenrolar dramático. Henrique observava a cena com satisfação. Agora você vê. Poderia salvá-la, João Pedro. Mas você se encontra atado aos mesmos erros. Ambas têm um laço que transcende o que é visível, um destino que se cruzou com culpa. E essas palavras, como lâminas afiadas, cortaram não só o ar espesso, mas também corações e esperanças. No ponto mais crítico da tensão, um grito distante ecoou, um pássaro desesperado de liberdade. O clamor subitamente foi cortado por um estalo ensurdecedor, um tiro. A multidão congelou. A vida, que antes fervilhava na praça, fez-se silêncio. A dor ficou suspensa no ar. Quando as cabeças se viraram, todos avistaram Henrique, a arma em punho. Um corpo caído ao chão, a figura ainda encarando o céu, e ao lado, a sombra de um segredo sepultado. O verdadeiro mistério agora estava frente a todos. Quem havia caído? E quem, afinal, carregava os fardos de um passado que agora ameaçava consumir a todos? A multidão observava, o medo e o espanto misturando-se em um único grito silencioso. Os laços se tornaram correntes. O destino de João Pedro e Maria Clara se entrelaçava em um emaranhado de realidades e mentiras, e na praça, a verdade se tornava um pesadelo sem fim. O que mais estava por vir? A praça, antes fervilhante de vida, agora se tornara o cenário de um silêncio petrificado. O corpo caído se estendeu ao solo, e a sombra de uma revelação pairava, densa como um nevoeiro. As câmaras de ar, antes cheias de indignação, agora estavam suspensas em um misto de espanto e horror. Todos, paralisados, percebiam que acabavam de cruzar um limiar de informações que não podiam mais ignorar. João Pedro, com o coração batendo como um tambor enlouquecido, fixou o olhar na figura prostrada. Seu cérebro fervilhava, a confusão se mesclava com um crescente terror. No centro de tudo, aquele tiro reverberava como um eco de suas escolhas, jogando luz sobre um passado que se tornara um labirinto de escuridão. Quem? Pensou. Quem caiu? A mulher que antes clamava por atenção, agora parecia a única a entender a gravidade do momento. Com um movimento de desespero, ela avançou, as mãos trêmulas indicando a forma caída. É ele! Gritou, sua voz cortando o ar pesado. É o pai de Maria Clara. Ele é o culpado por tudo isso. A revelação caiu como um raio, silenciando as vozes que antes murmuravam.
Olhares se voltaram, agora em busca de respostas, e de repente, as peças começavam a se encaixar. A indiferença estava desaparecendo, dando lugar a uma tempestade de acusações e revelações. João Pedro, aturdido, perdeu o equilíbrio da razão. O rosto de Maria Clara, que se preparava para o choque, ficou branco. Você está dizendo que ele... A mulher prosseguiu, seu olhar agora fixo na jovem. Nós todos sabíamos. Henrique não podia gerar filhos. Ele usou você como um experimento para seus próprios interesses. O murmúrio da multidão cresceu. A essa altura, a verdade pulsava entre eles, como um monstro que emergia da escuridão. O médico, que deveria salvar vidas, havia se tornado o epicentro do mal. Não é verdade. Henrique protestou, a voz embargada pelo desespero. Mas enquanto tentava se defender, a incredulidade já corria solta. Furtou-se aos seus argumentos como se fossem sombras. A multidão não tinha compaixão. O desprezo se misturava à raiva, e todos percebiam que Henrique não era apenas um médico, mas um monstro de dois rostos. Como você pôde? João Pedro vociferou, a voz repleta de dor e traição. Você é responsável por destruir a vida dela. O médico tentou se afastar, mas a verdade estava sendo levantada como um véu. Uma máscara que todos usavam caía, revelando figuras marionetes de um drama horrendo. Então, no ato de desespero, o médico retirou um segundo revólver de sua cintura. Sua expressão se tornou a de um homem encurralado. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Não me forcem a isso. Mas as palavras não ressoavam mais. Todos já estavam decididos, e o fardo da mentira pesava mais do que ele poderia imaginar. Antes que alguém pudesse reagir, um tiro disparou novamente. Outro corpo tombou ao chão. Era João, um amigo de infância de João Pedro, que tentava proteger Maria Clara. O impacto da bala reverberou não só em seus corpos, mas por todo o espírito da vila. A dor coletiva se transferiu para todos como um peso insuportável. Silêncio absoluto. Uma cavernosa desesperança se infiltrou na praça. O que haviam se tornado? Seriam cúmplices na carnificina? O destino de todos estava entrelaçado de forma impiedosa. O passado agora não era apenas uma sombra, mas uma condenação irrevogável. No ar, a pergunta ficou: quem realmente carregava as correntes de um destino macabro? E mais pertinente ainda, até onde chegariam na busca por vingar a dor? Maria Clara, agora envolta em um turbilhão de sentimentos, olhou para João Pedro, o olhar deles um abismo inquietante. A revelação do médico não resolvera a intriga, nem findara a tormenta. Era apenas uma nova camada do mistério a ser desvendado. Antes que alguém tivesse chance de se mover, um último grito cortou o ar. Quem somos nós, afinal? Questionou uma voz conhecida enquanto a praça se via mergulhada em um caos alarmante. Os véus foram levantados, mas a pergunta permanecia. O que mais estaria oculto? E o que mais seria preciso revelar para que a verdade triunfasse sobre a dor? A praça, antes fervilhante de vida, agora se tornara o cenário de um silêncio petrificado. O corpo caído se estendeu ao solo, e a sombra de uma revelação pairava, densa como um nevoeiro. As câmaras de ar, antes cheias de indignação, agora estavam suspensas em um misto de espanto e horror. Todos, paralisados, percebiam que acabavam de cruzar um limiar de informações que não podiam mais ignorar. João Pedro, com o coração batendo como um tambor enlouquecido, fixou o olhar na figura prostrada. Seu cérebro fervilhava, a confusão se mesclava com um crescente terror. No centro de tudo, aquele tiro reverberava como um eco de suas escolhas, jogando luz sobre um passado que se tornara um labirinto de escuridão. Quem? Pensou. Quem caiu? A mulher que antes clamava por atenção, agora parecia a única a entender a gravidade do momento. Com um movimento de desespero, ela avançou, as mãos trêmulas indicando a forma caída. É ele! Gritou, sua voz cortando o ar pesado. É o pai de Maria Clara. Ele é o culpado por tudo isso. A revelação caiu como um raio.
silenciando as vozes que antes murmuravam. Olhares se voltaram, agora em busca de respostas, e de repente, as peças começavam a se encaixar. A indiferença estava desaparecendo, dando lugar a uma tempestade de acusações e revelações. João Pedro, aturdido, perdeu o equilíbrio da razão. O rosto de Maria Clara, que se preparava para o choque, ficou branco. Você está dizendo que ele... A mulher prosseguiu, seu olhar agora fixo na jovem. Nós todos sabíamos. Henrique não podia gerar filhos. Ele usou você como um experimento para seus próprios interesses. O murmúrio da multidão cresceu. A essa altura, a verdade pulsava entre eles, como um monstro que emergia da escuridão. O médico, que deveria salvar vidas, havia se tornado o epicentro do mal. Não, não é verdade. Henrique protestou, a voz embargada pelo desespero. Mas enquanto tentava se defender, a incredulidade já corria solta. Furtou-se aos seus argumentos como se fossem sombras. A multidão não tinha compaixão. O desprezo se misturava à raiva, e todos percebiam que Henrique não era apenas um médico, mas um monstro de dois rostos. Como você pôde? João Pedro vociferou, a voz repleta de dor e traição. Você é responsável por destruir a vida dela. O médico tentou se afastar, mas a verdade estava sendo levantada como um véu. Uma máscara que todos usavam caía, revelando figuras marionetes de um drama horrendo. Então, no ápice de desespero, o médico retirou um segundo revólver de sua cintura. Sua expressão se tornou a de um homem encurralado. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Não me forcem a isso. Mas as palavras não ressoavam mais. Todos já estavam decididos, e o fardo da mentira pesava mais do que ele poderia imaginar. Antes que alguém pudesse reagir, um tiro disparou novamente. Outro corpo tombou ao chão. Era João, um amigo de infância de João Pedro, que tentava proteger Maria Clara. O impacto da bala reverberou não só em seus corpos, mas por todo o espírito da vila. A dor coletiva se transferiu para todos como um peso insuportável. Silêncio absoluto. Uma cavernosa desesperança se infiltrou na praça. O que haviam se tornado? Seriam cúmplices na carnificina? O destino de todos estava entrelaçado de forma impiedosa. O passado agora não era apenas uma sombra, mas uma condenação irrevogável. No ar, a pergunta ficou: quem realmente carregava as correntes de um destino macabro? E mais pertinente ainda, até onde chegariam na busca por vingar a dor? Maria Clara, agora envolta em um turbilhão de sentimentos, olhou para João Pedro, o olhar deles um abismo inquietante. A revelação do médico não resolvera a intriga, nem findara a tormenta. Era apenas uma nova camada do mistério a ser desvendado. Antes que alguém tivesse chance de se mover, um último grito cortou o ar. Quem somos nós, afinal? Questionou uma voz conhecida, enquanto a praça se via mergulhada em um caos alarmante. E de repente, na multiplicidade de rostos e sentimentos, um velho se fez sobressair, com um olhar profundo e triste. A verdade não é como se apresenta. Se vocês soubessem quem realmente são, desse modo, as palavras pairavam como um eco, gerando ondas de confusão. O homem se aproximou de Maria Clara, segurando uma carta antiga, amarelada, que pela primeira vez era mostrada. É hora de você conhecer seu legado, minha filha. E a multidão se calou, os olhos se voltando para Maria Clara, agora não mais uma vítima, mas uma herdeira de mistérios incontáveis. O que mais aquela carta escondia? E quem era realmente aquele homem? A verdade, que mal tinha começado a ser desnudada, agora ameaçava engolir a todos em sua voragem. A praça, repleta de perguntas, pulsava com vida e morte. O que viria a seguir, ninguém poderia prever. A praça, antes fervilhante de vida, agora se tornara o cenário de um silêncio petrificado. O corpo caído se estendeu ao solo, e a sombra de uma revelação pairava, densa como um nevoeiro. As câmaras de ar, antes cheias de indignação,
agora estavam suspensas em um misto de espanto e horror. Todos, paralisados, percebiam que acabavam de cruzar um limiar de informações que não podiam mais ignorar. João Pedro, com o coração batendo como um tambor enlouquecido, fixou o olhar na figura prostrada. Seu cérebro fervilhava, a confusão se mesclava com um crescente terror. No centro de tudo, aquele tiro reverberava como um eco de suas escolhas, jogando luz sobre um passado que se tornara um labirinto de escuridão. Quem, pensou, quem caiu? A mulher que antes clamava por atenção, agora parecia a única a entender a gravidade do momento. Com um movimento de desespero, ela avançou, as mãos trêmulas indicando a forma caída. É ele! Gritou, sua voz cortando o ar pesado. É o pai de Maria Clara. Ele é o culpado por tudo isso. A revelação caiu como um raio, silenciando as vozes que antes murmuravam. Olhares se voltaram, agora em busca de respostas, e de repente as peças começavam a se encaixar. A indiferença estava desaparecendo, dando lugar a uma tempestade de acusações e revelações. João Pedro, aturdido, perdeu o equilíbrio da razão. O rosto de Maria Clara, que se preparava para o choque, ficou branco. Você está dizendo que ele... A mulher prosseguiu, seu olhar agora fixo na jovem. Nós todos sabíamos. Henrique não podia gerar filhos. Ele usou você como um experimento para seus próprios interesses. O murmúrio da multidão cresceu. A essa altura, a verdade pulsava entre eles, como um monstro que emergia da escuridão. O médico, que deveria salvar vidas, havia se tornado o epicentro do mal. Não, não é verdade, Henrique protestou, a voz embargada pelo desespero. Mas enquanto tentava se defender, a incredulidade já corria solta. Furtou-se aos seus argumentos como se fossem sombras. A multidão não tinha compaixão. O desprezo se misturava à raiva, e todos percebiam que Henrique não era apenas um médico, mas um monstro de dois rostos. Como você pôde? João Pedro vociferou, a voz repleta de dor e traição. Você é responsável por destruir a vida dela. O médico tentou se afastar, mas a verdade estava sendo levantada como um véu. Uma máscara que todos usavam caía, revelando figuras marionetes de um drama horrendo. Então, no ato de desespero, o médico retirou um segundo revólver de sua cintura. Sua expressão se tornou a de um homem encurralado. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Não me forcem a isso. Mas as palavras não ressoavam mais. Todos já estavam decididos, e o fardo da mentira pesava mais do que ele poderia imaginar. Antes que alguém pudesse reagir, um tiro disparou novamente. Outro corpo tombou ao chão. Era João, um amigo de infância de João Pedro, que tentava proteger Maria Clara. O impacto da bala reverberou não só em seus corpos, mas por todo o espírito da vila. A dor coletiva se transferiu para todos como um peso insuportável. Silêncio absoluto. Uma cavernosa desesperança se infiltrou na praça. O que haviam se tornado? Seriam cúmplices na carnificina? O destino de todos estava entrelaçado de forma impiedosa. O passado agora não era apenas uma sombra, mas uma condenação irrevogável. No meio do tumulto, Maria Clara olhou para o homem que se dizia ser seu pai, o coração pulsando como se quisesse escapar de seu peito. Como você pôde fazer isso? Sua pergunta se perdia entre gritos e murmúrios, mas a resposta a atingiu como uma flecha. Neste instante, a mulher idosa, que havia destacado a verdade sobre o médico, trouxe à luz um objeto enluarado de dentro de seu manto. Com um gesto feroz, ela desdobrou a carta que agora tremia em suas mãos. Isso tudo vai muito além do que sabem. A história que vocês pensam conhecer não é o que parece. Maria Clara não é apenas filha de Henrique, e com isso anunciou, ela é filha de João. Um silêncio gélido tomou conta da praça, cada um tentando compreender o impacto daquelas palavras. O olhar de Maria Clara se alargou,
desnudando um misto de espanto e confusão. João, você é meu pai? O choro agoniante da jovem ecoou, e a multidão, cautelosa, começava a absorver a intensidade do que estava se desenrolando. Mas o mais chocante ainda estava por vir. A mulher, com um semblante de tristeza profunda, continuou sua declaração. E a maldição que pesa sobre você, minha filha, não é causada só pelo médico, mas por um pacto que fez sua mãe, antes de você nascer. O que fizerem hoje pode ter repercussões para todos. O sangue que corre nas suas veias é também o sangue de um traidor. Os murmúrios se intensificaram, um turbilhão de emoções surgindo como uma tempestade. João Pedro, paralisado, mesmo em meio ao tumulto, olhava para a mulher como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. E enquanto a presença de Henrique tornava-se cada vez mais sombria, uma pergunta persistente surgiu na mente de todos. Quem era o verdadeiro traidor naquela história? Maria Clara, angustiada e repleta de perguntas, sentia que a verdade estava prestes a desmoronar. O que mais estava escondido nas sombras desse legado sombrio? E o que isso significava para todos que ali estavam? A praça, agora, um palco de dor e revelações, pulsava com a incerteza, e o destino de cada um estava à beira de um abismo desconhecido. A praça estava imersa em um silêncio sepulcral, e a confusão enchia o ar como um perfume amargo. Maria Clara, aturdida com a revelação insuportável, olhava para João, o homem que até aquele momento admirava como um salvador. As palavras da mulher reverberavam em sua mente como os ecos de um sino distante, cada batida uma lembrança de dor e desilusão. O que mais aquelas verdades poderiam arrancar de sua alma já dilacerada? João, por sua vez, sentiu os joelhos fraquejarem, uma avalanche de emoções pesadas. A confusão tomava conta de seus sentidos, enquanto um misto de raiva e desespero se desenrolava em seu peito. Como assim sou seu pai? A revelação espocava nas paredes de sua mente com força, lembrando-o de um passado que hesitava em reconhecer. De repente, o chão sob seus pés parecia uma superfície tão vacilante quanto seu destino, e a multidão, uma tapeçaria de olhares, borrões de horror e curiosidade, assistia ao teatro de suas vidas se desenrolar. Mas a história ainda não havia revelado seu clímax. No meio daquela tensão elétrica, um novo grito cortou o ar denso da praça. A verdade está além do que vocês conhecem. Gritou um homem que até então passara despercebido, encostado em uma pedra fria, como se estivesse esperando o momento certo para insinuar sua presença. Vocês não têm ideia do que está por trás dessa trama. Os olhares, antes fixos em Maria Clara e João, direcionaram-se para o recém-chegado. Ele era um estranhão, roupas surradas, o cabelo desgrenhado e os olhos ardentes como brasas na escuridão. Eu sei do que falo, prosseguiu, quase gritando. Fui eu quem revelou os segredos, eu quem trouxe a verdade à tona. A multidão hesitou, o sussurro de reconhecimento e desdém misturando-se entre eles. Quem é você? Alguém perguntou, cético, mas curioso. Meu nome não importa. O que importa é o que vocês não sabem. Maria Clara, você é herdeira de um legado que não consegue compreender. Seu passado, sua origem, está entrelaçado com o inimigo, com aquele que vocês pensavam ser seu salvador. As palavras explodiram como fogos de artifício, surpreendendo a todos. O homem então olhou diretamente para João. E a revelação que estava prestes a fazer fez com que o ar parecesse mais denso. João Pedro, você não é o filho de quem imagina. Foi você quem foi abandonado. Não por sua escolha, mas pelo destino. E agora está prestes a pagar o preço. O silêncio se intensificou, como uma brisa pesada que antecede uma tempestade. E você se atreve a defender Maria Clara? Vocês dois compartilham mais do que apenas um laço de sangue. O verdadeiro laço que os une é o mesmo que trouxe dor e sofrimento àqueles que amavam. O homem se deteve e, com uma expressão de dor e poder, continuou. Seus destinos foram selados.
O que aconteceu entre vocês não é um acidente, mas uma repetição dos erros de um passado sombrio. Nesse instante, a multidão se tornara uma força turbulenta, sussurros e clamores se misturando em um só. "O que tá dizendo?" bradou um dos aldeões, o medo palpável em sua voz. "O que mais você tá escondendo? A verdade é que, João Pedro, você é o herdeiro da maldição", proferiu o homem, e nesse exato momento um grito desesperado ressoou pelo ar. "Não me diga que..." Maria Clara balbuciou. Sua mente tentava processar o vendaval de novas informações, mas antes que alguém pudesse reagir, uma explosão de luz atingiu seus olhos. Era como se o mundo estivesse se despedaçando, revelando não apenas a verdade, mas o caos que lhe deu forma. Então, o corpo de João Pedro se arremessou para diante, e no mesmo segundo, a imagem de Henrique, o médico, que se manteve como uma sombra ao fundo, desaparecia. Analisando o que acabara de ocorrer, a multidão presenciou sua transformação de uma figura sombria a um homem vulnerável, agora cercado por uma aura visivelmente traidora. "É o fim para você, João. Chegou a hora de escolher seu lado", gritou ele, seu olhar instigado pela certeza do que estava por vir. A praça, antes um espaço de vida, agora pulsava com a ansiedade de segredos revelados. Era como uma maré que começava a retroceder, levando consigo as certezas daquelas que ali estavam. E ao toque final do destino, uma lâmina escondida sob a roupa de Henrique cortou o ar. Uma última revelação estava prestes a ser desvelada. Um último ato que mudaria a sanção de todos, mas ninguém sabia se seria para a luz ou par. O que mais os aguardava no labirinto de segredos e mentiras? A praça pulsava com a tensão do momento, e a confusão se tornava um redemoinho de emoções descontroladas. O corpo de João Pedro se projetara para a frente, a voz de Henrique ressoando como um trovão em seus ouvidos. "Escolher seu lado", havia gritado. E agora a multidão se agitava como água revolta em um rio caudaloso. "Parem! O que está acontecendo?" Maria Clara, com os olhos arregalados e o coração disparado, buscava uma resposta na fúria que se espalhava ao seu redor. Mas antes que qualquer um pudesse ousar responder, o homem na esquina, o estranhão que havia chamado a atenção momentos antes, ergueu as mãos, clamando, inesperadamente: "Não se deixem levar pelas sombras." Uma reviravolta atordoante se desenrolaria diante deles. Ele avançou, e seu olhar penetrante buscava os rostos atônitos. "A verdade não é o que parece. João, você ainda não sabe quem é o verdadeiro traidor nessa história." Os murmúrios na multidão cresceram em um crescendo inquieto, e corações batiam como tambores de guerra. Maria Clara, pálida, experimentou a golpe da revelação. Quem seria o traidor? O velho homem com o ar cansado não parecia apenas um observador. Ele era um portador de segredos. Sua presença era quase elétrica. "Havia uma razão para você ter sido escolhido, João Pedro." O homem continuou. Sua voz: "Ele não está com Henrique." "Ah, está com você. A verdade está escondida no seu sangue." As palavras intoleráveis se espraiaram como fogo em palha seca. João, perplexo, sentiu um frio na espinha. A princípio, fora raiva ao ouvir o médico ser chamado de monstruoso. Agora, a insegurança o assaltava de forma avassaladora. "Eu sou o quê?" Sua voz falhou, gaguejando entre o medo e a negação. "Você é a chave. A busca pela verdade começou com você. O que herdou não é um mero destino, mas um legado de traição e força." A multidão se calou. Um silêncio pesado envolvendo a todos como um cobertor sombrio. Era como se ninguém se atrevesse a exalar um único sussurro, enquanto o homem continuava, fundo em seus olhos, a intensidade assim como um fogo prestes a consumir tudo ao redor. "Deixe-me explicar. O que Henrique fez, o que Maria Clara atravessou, são peças de um tabuleiro maior. Você não é um simples sobrevivente, João. Você é um herdeiro de maldições ancestral, de poder que não compreende. E Maria Clara não é quem você pensa ser.
Suas mãos tremiam enquanto segurava um objeto metálico precioso. Sua luz pulsante o tornava quase etéreo. Um pequeno medalhão, reluzente e trêmulo, em sua palma. Esse medalhão? O que tem a ver com tudo isso? A voz de Maria Clara soou estridente, um eco do desnorteio ao seu redor. Ele é seu verdadeiro legado. Ele contém a sanção dos seus antepassados. O poder que ele carrega é tanto sua salvação quanto sua condenação. As palavras reverberaram pela praça como um tremor de um terremoto. O pânico perfurou o fundo de seus estômagos, os olhares se voltando intrigados, questionadores. A densidade do momento os apanhou como se a natureza pulsasse em resposta ao que estava sendo revelado. E você, quem é na história? Indagou João, seus músculos tensionados, as emoções à mostra. Eu sou o guardião da verdade. A verdade que foi ocultada por gerações. O que você e Maria Clara são, isso foi selado antes de vocês nascerem. Outra onda de murmúrios percorreu a multidão, e enquanto os rostos se entreolhavam, a noite começou a se aproximar, como se o céu estivesse prestes a desabar. A verdade será revelada, e antes do amanhã chegarem, vocês terão que decidir entre o poder e a inocência. E então, o diamantado medalhão caiu da mão do estranhão, suas facetas brilhando na luz do sol esmaecente, tilintando no chão de barro como um aviso. O impacto do que foi dito ainda pairava nas mentes e corações, e o peso da dúvida se instalou, como as nuvens que prenunciam tempestade. Quem eram eles, de fato? E a que preço a verdade se revelaria? E assim, no ar carregado de incerteza, o futuro de todos aqueles que estavam ali se entrelaçava em um jogo sombrio. A reviravolta acabara de começar, mas ninguém sabia quão profundo era o buraco, nem o quanto estavam prestes a ser transformados. A praça, imersa em um silêncio sepulcral, mantinha a superfície de um campo de batalha aflito por revelações e segredos. O medalhão, reluzente e misterioso, caíra em meio a murmúrios e expressões perplexas. Cada observador sentia a tensão acumulando-se, como se o ar estivesse prestes a se romper em 1000 pedaços. Maria Clara, ainda aturdida com a identidade atribuída a João, mergulhou em um mar de confusão e medo. Com um movimento abrupto, o homem que havia trazido a tempestade da verdade para a praça ergueu o medalhão diante de todos, como um ícone sagrado. Isso não é só sua herança, Maria Clara. Isto é o símbolo de um pacto que remonta várias gerações. O que se esconde nele é tão vital quanto a própria vida. A voz dele era forte e vibrante, mas a angústia de seus olhos revelava uma fragilidade oculta. João, em um ímpeto de indignação, deu um passo à frente. Que você quer dizer com pacto? Que tipo de maldição estamos envolvendo a nós mesmos? O peso de suas palavras reverberava na multidão, onde corações já despedaçados ansiavam por um alívio que parecia distante. Mas antes que o estranho pudesse responder, uma sombra surgiu. Era Henrique, a figura que todos acusavam. Agora uma caricatura de desespero, sua expressão marcada pela raiva. Basta! Vocês não têm ideia do que estão falando. A arrogância em sua voz colidiu com o desespero visível. Eu sou a única pessoa que pode salvar todos vocês. Nesse momento, o inesperado aconteceu. Outra figura emergiu da multidão. Uma mulher de pele pálida e olhos profundos, que ninguém reconheceu a princípio. Salvador? Como você teve coragem de usar essa palavra? Ela se adiantou, sua presença forte e resplandecente, como uma tempestade prestes a engolir tudo. Você não pode salvar ninguém, Henrique. Você destruiu vidas e agora está prestes a pagar pelo que fez. As palavras da mulher cortaram como faca afiada, e as emoções fervilhavam como um vulcão prestes a entrar em erupção. Um conhecido entre os aldeões murmurou: "Quem é ela?" "Eu sou Clara", gritou a mulher, com paixão e fúria em sua voz. "Sou a mãe de Maria Clara e também da maldição que acompanhará este legado. Fui levada a acreditar que estava protegendo meu filho, mas na verdade criei um ciclo de dor." Os olhares se voltaram,
e a confusão implementou seu domínio. O que antes eram rostos incrédulos, agora se transformavam em visões de pânico, como se a estrutura de tudo o que conheciam pudesse desmoronar a qualquer instante. Maria Clara olhou para sua mãe, horrorizada. Mãe, você sabia? Você foi parte disso? A dor em sua voz atingiu os corações de todos ali presentes. Assim como um raio voltou a tocar a terra, as revelações seguiam em sequência. Por que você nunca me contou sobre isso? Eu não podia, Clara disse, as lágrimas correndo por seu rosto. A verdade era tão pesada que não queria que você carregasse. Mas agora você deve saber. A maldição não vem apenas de traumas do passado, mas também das nossas escolhas. Uma onda de choque varreu a multidão. O homem, antes estranho e enigmático, agora parecia um mensageiro das verdades aterradoras, que todos preferiam ignorar. E você, João, ao contrário do que acredita, não é apenas um herdeiro da dor. Você é o verdadeiro caidor. Você sempre foi. As palavras ecoaram, como o trovão distante que precede uma tempestade. A confusão que havia enchido o ar agora se metamorfoseou em uma tempestade de emoções, uma ira coletiva que pulsava nas veias de cada pessoa. O que você quer dizer? João exclamou, sua voz tremendo de incerteza. Você e Maria Clara são mais do que irmãos compartilhando um destino. Vocês são a chave para reverter a maldição, mas também o catalisador das tragédias que se seguirão. A verdade é, vocês não estão sozinhos nesta. Há mais pessoas que já foram impactadas, mas a decisão que tomarem agora determinará o fim de todos, ou talvez o começo de um novo ciclo de dor. E foi neste exato momento que a multidão, antes prestes a explodirem de sentimentos e dúvidas, sentiu a tensão estourar. Um grito de dor cruzou o ar, e um novo tiro foi disparado. O corpo de Clara caiu ao chão, e o mundo ao redor desmoronou em um turbilhão de horrores. Os olhares fixaram-se no corpo inerte da mulher que havia trazido luz ao passado, e a verdade, tão feroz e devastadora, agora parecia eclipsar tudo em seu caminho. A praça, um espaço de vida, tornara-se um cemitério de esperanças. E enquanto os corações pulsavam em desespero, a pergunta ecoou como um tinido profundo. Até onde a verdade os levaria? O que mais estava por vir no labirinto de suas existências e, sobretudo, quem sobreviveria a isso? O mistério desabrochava, e todos estavam prontos para adentrar a batalha. Uma luta não apenas contra o caos exterior, mas contra os demônios que habitavam suas próprias almas. A praça, agora tomada por um luto profundo, parecia um cemitério de esperanças despedaçadas. Os olhares, antes fixos na figura da mãe perdida, agora buscavam alguma resposta entre as sombras que envolviam cada elemento daquela cena. Maria Clara, ainda aturdida, sentia um nó na garganta, um aperto angustiante que a impedia de respirar. Mãe, por quê? Suas palavras eram um sussurro, quase perdido na turbulência que a cercava. A multidão, emudecida pela tragédia, parecia uma maré de pesar que se arrastava, uma corrente de emoções afligidas. João Pedro, de pé, também não conseguiu conter a avalanche de sentimentos. Sua mente estava um turbilhão. As palavras da estranha ecoavam como sinos distantes. O sangue que corre nas suas veias é também o sangue de um traidor. A verdade desvelava-se aos poucos, e no cerne de tudo, ele compreendia que cada revelação trazia um fardo maior. Como pude ser cego? Pensava. Os olhares o martelavam. A multidão esperava, com expectativa e receio, um movimento, uma decisão que pudesse redimir todos eles daquela angústia. Mas as revelações tinham um peso de tal magnitude que ele hesitava. A responsabilidade não estava apenas na morte de Clara, mas na dor que seu legado implicava. A figura do estranhão, guardião dos segredos, ergueu novamente o medalhão, reluzindo sob a luz crepuscular. A escolha está nas suas mãos. Os laços de sangue e destino não podem ser ignorados. A assertividade em sua voz reverberou, como uma convocação ao despertar dos espíritos adormecidos. Assim, no centro daquela desolação, surgia uma centelha de esperança. Maria Clara, com um determinado brilho nos olhos,
interrompeu o silêncio. Chega. Se somos herdeiros de um destino amaldiçoado, não aceitamos mais isso. Quebremos o ciclo. O que foi feito a nós não define quem somos ou o que podemos ser. A coragem que brotava dela ardia como um fogo novo, despertando a consciência dos aldeãos que a escutavam, ainda atônitos. João, influenciado pela força na voz dela, finalmente encontrou sua determinação. Sim, vamos nos unir. Não deixaremos que as sombras moldem nosso futuro. E à medida que ele falava, a multidão começou a se agitar. Os rostos, antes encolhidos em desespero, agora começaram a vislumbrar um propósito. Um murmúrio crescente espalhou-se pelo ar. Estamos juntos nessa. Vamos enfrentar o que vem pela frente, unidos. Eram os ecos de uma nova esperança, um caminho à luz que começava a se delinear. E assim, o que havia sido uma praça de tristeza tornava-se um espaço de renovação. Com isso, a figura do estranhão sorriu, sua expressão agora mais leve, como se o fardo de sua missão estivesse após um longo tempo sendo finalmente partilhado. Vocês podem mudar o que está por vir. Agora é o momento de quebrar as correntes e se libertar do passado. E enquanto a multidão erguiam suas vozes em união, mais um som de um tiro ecoou pela praça, mas desta vez não era um sinal de morte e desespero. Era a libertação de um grito coletivo, um grito de renascimento. A sombra que o cercava começava a se dissipar, e uma nova era se aproximava. Mas a paz ainda parecia distante. O medalhão, em meio à nova luz, piscou como um farol de advertência, ainda guardando segredos que ninguém conhecia. A história estava longe de terminar, e as ações do dia plantariam sementes que floresceriam tanto em formas de renascimento quanto em novos desafios. A incerteza pairava, e o que de fato aguardava cada um deles, só o tempo diria. Acorda, povo! Não se esqueçam de se inscrever imediatamente neste canal para que não percam as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar nosso algoritmo e manter a chama dessas narrativas vivas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final impactante, porque sua voz é essencial para nós. Não espere nem mais um segundo. Compartilhe esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Juntos, formaremos a história que vem.